Vamos lá, vamos falar de Peretorobras. Coloca aí. Primeiro, o presidente da Petrobras negou que a política de preços da Petrobras tenha derrubado o lucro. E ele está coberto de razão, porque a política de preços nem tinha começado direito ainda no segundo tri. Então, não foi isso que fez o lucro cair. Vocês viram a gente comentar sobre isso. Ó. Diz ele aqui, ó, eu vi várias pessoas tentando relacionar o resultado à nova política de preços. Isso é desconexo. Tivemos queda do preço do Brent e das margens internacionais do diesel, e isso atingiu todas as empresas. Isso aqui, essas margens internacionais, é o tal do crack spread, né? Que é a diferença entre o preço do petróleo e o preço do diesel. Como isso caiu, ficou também menor o lucro que a Petrobras tem com as refinarias. Tivemos queda do preço do Brent e isso atingiu todas as empresas. Em termos de fluxo de caixa operacional, as outras petroleiras tiveram queda média de 5,6 e nós só caímos 4,9 bilhões. O só fui eu que coloquei, tá? Desempenhamos melhor que a média. E é aquilo que eu gosto de falar, né? Na média, morreu afogado, né? A média, um camarada de 1,80 m foi atravessar um rio que tinha, em média, 1,20 de profundidade, né? Então, na média, amigo, várias coisas acontecem, né? Na média, o cara está com a temperatura do corpo certa, mesmo estando com os pés no freezer e a cabeça no forno. Ele está morto, mas a temperatura dele vai ser a ideal, né? Na média. Então é isso. Na média, não vale quase nada, mas tudo bem, né? Mas vamos ver, o que interessa aqui mesmo é essa média do preço praticado no Brent. Pode colocar minha outra tela aqui, meu querido Matheus, para eu mostrar uma coisa para vocês. No primeiro trimestre, a média do preço do Brent no mercado internacional, $80,05. Isso interessa para a Petrobras vende esse petróleo a 80,05. Não é exatamente o preço praticado pela Petrobras, porque tem diferença de volume no dia, diferença de preço no dia, contratos, etc. e tal, mas fica muito próximo. No segundo tri, como disse o nosso querido Jean Paul Prats, o preço do petróleo médio caiu aqui, ó, $76,86 em média no segundo trimestre. E isso, óbvio, diminui a margem da Petrobras. O que interessa para você olhar de preços na Petrobras agora, depois que mudou a política de paridade internacional? Eles não têm mais a política de paridade de importação, que é cobrar o preço das refinarias aqui, idêntico ao preço que você compra o combustível lá fora. A gente está vendendo mais barato. Mas o preço voltou para 80,67. Está vendo essa ascensão aqui do número? Ó? É isso que preocupa a Petrobras, preocupa os acionistas da Petrobras, porque isso pode fazer com que a Petrobras comece a sangrar. E aí, pode colocar aquela imagem que eu passei para você, meu querido Matheus? O que está acontecendo? A ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, todo dia coloca aí qual é a defasagem do preço, ou defasagem, ou o que está acima do preço internacional, no preço vendido aí pelas refinarias aqui no Brasil. Nos polos da Petrobras, que é essa linha de baixo aí, ó, nos polos da Petrobras, a defasagem é de R$ 1,06, 26% de desconto no diesel quando comparado com o diesel que é comprado lá fora. 21% de desconto comparado com a gasolina que é comprada lá fora. Por que isso é importante? Pode voltar para mim agora, Matheus. Por que isso é importante? Porque, no fim das contas, é o seguinte, a Petrobras, a gente já explicou isso, a Petrobras extrai todo o petróleo que a gente precisa. A quantidade de petróleo que a gente extrai é suficiente, nós somos autossuficientes em extração, mas a gente não consegue refinar todo este petróleo. Então, a gente tem que mandar um pouco de petróleo para fora e a gente vende nos preços internacionais. Por isso que quando o preço cai, é um problema para a margem da Petrobras. E aí ela compra o diesel lá de fora para vender aqui. Enquanto a nova política de preços da Petrobras não estava funcionando, essa diferença ter diminuído, o crack spread ter diminuído do diesel para o petróleo, não era positivo, era para ser, seria positivo agora, né? Porque o preço que a gente cobra tem um desconto e esse desconto ia ser menor, mas como não era ainda, isso foi negativo. Mas isso nem interessa muito. O que interessa
É agora que o preço subiu e a Petrobras está tentando manter esse preço abaixo por algum tempo. Qual é o número mágico aí? E a gente, na conversa com o João Abduni, vocês sabem, a gente trabalhou junto um tempo atrás, e a gente chegou aí a uma conta que é mais ou menos 25% de defasagem é razoável. A Petrobras aguenta. A partir daí, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Hoje está em 27 e o preço do petróleo não parece que vai dar muito refresco, apesar de estar caindo hoje, tá? No fim de semana, a gente vai chegar lá, mas deixa eu continuar aqui no mercado interno, né? E o que acontece? A Petrobras está fazendo isso também para poder controlar, para ajudar a segurar a inflação, tá? Não à toa, o Haddad e o Jean Paul Prats se falam, né? Alô, amor, estou te ligando de um orelhão, diz Jean Paul Prats para Fernando Haddad. Pode colocar aí, meu querido. Aqui, ó, pode subir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que não pretende, não interfere na Petrobras, etc., mas disse que tem ligado sempre para Jean Paul Prat, né? Ele disse que a decisão do governo é não se deixar levar pela volatilidade no exterior. Mas isso que eu mostrei para vocês pode voltar. Volta. Volta aqui na minha tela, meu querido Matheus. Isso aqui, ó, isso aqui não é volatilidade, querido. Isso aqui é preço já. Não é um dia, dois. Isso aqui são 2 meses de média já. Quer dizer, vai ter que despencar o preço do petróleo no mercado internacional para fazer sentido a gente continuar segurando os preços. E por isso, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, já falou que se continuar subindo, vão ter que mexer no preço da bomba. E aí, isso vai impactar nos juros, entendeu? Então, tudo isso está, como é que se diz? Está conectado uma coisa com a outra, e por isso que é importante a gente entender o papel da Petrobras nessa política de governo. Pode voltar na matéria lá, porque o Haddad fala justamente isso, e é por isso que é importante a gente entender as palavras que as pessoas estão usando. Aqui, ó, o Prats, aliás, o Alexandre Prats tem afirmado que seguirá em linha com os planos do governo Lula e dentro das premissas de governança da empresa. Então, essa é uma linha tênue que a Petrobras vai tentar trilhar agora, que é tentar reduzir um pouco desse lucro, que realmente era um lucro muito alto na época do Temer e do Bolsonaro, porque o que acontece? É aquilo, você produz, você consegue refinar 70%, mas a Petrobras cobrava o preço internacional para 100% da produção, e aí isso trazia um lucro enorme. Como é que o governo se beneficiava disso na época do presidente Bolsonaro? Via dividendos. Mas o presidente Lula, mais malandro nesse esquema, sacou, já tinha sacado lá atrás, o Bolsonaro, talvez por causa do Guedes, não conseguiu mudar isso, sacou que controlar o preço na bomba faz mais sentido, porque o eleitor fica mais de olho. E esse é o perigo da Petrobras para você que é acionista, tá bom? São coisas diferentes. Se você acha que a Petrobras deve ser uma empresa social, né, de certa forma, é uma empresa com uma finalidade social, então beleza, vai mexer na Petrobras e dane-se se ganha ou não ganha dinheiro. Lembrando que de tempos em tempos, como aconteceu com a Petrobras lá no começo dos anos 2000, a empresa é obrigada a pegar dinheiro, a fazer uma chamada de capital ou pedir dinheiro de outras pessoas para conseguir tocar projetos importantes. Por exemplo, na época do governo Lula, foi a exploração do pré-sal. Aí você vai lá e pede dinheiro para as pessoas que estão do lado de fora da empresa para entrarem com dinheiro. Se você tem uma governança ruim, quando você faz esse pedido, adivinha quem vai comprar a ação da sua empresa? Entendeu? Então, essas coisas não são tão simples, não são dicotômicas, não é binário, né? Não é sim ou não. Ah, viva o Lula porque o preço da gasolina está baixo. Ah, viva o Bolsonaro porque a Petrobras dá dinheiro. Não, não é nada disso. Não é assim que funciona. Você tem que saber para que aquela empresa, qual é a função dela naquela sociedade. Se a população brasileira acha que não interessa se ela dá lucro ou não e que ela tem que cobrar o menor preço possível do combustível, é isso que ela vai fazer. A experiência que a gente teve na Venezuela
que tem petróleo a dar pau lá, é que isso não deu muito certo. O preço do combustível é baratinho, só que ninguém mais tem dinheiro para coisa nenhuma, porque a governança vai indo para o subsolo, né? E aí fica difícil de você conseguir fazer com que a empresa se mantenha eficiente, mantenha os equipamentos em dia, seja modernizada quando precisa, ter um parque industrial moderno, e tudo isso vai ter efeitos lá na frente. A gente não pode ser infantil de achar que o que a gente faz hoje não tem efeito nenhum no futuro. Vamos lá. Já estão roubando a Petrobras? Não que a gente saiba ainda, viu? Mas calma, muita calma nessa hora. Deixa eu ver, as bolsas lá fora devem estar dizendo: Oh my God, Petrobras again.